Está no All Daily Fin, seu resumo diário de notícias e negócios de uma forma simples e descomplicada. Meu nome é Gabriel Branco. E eu sou André Hermeto. Nossa missão aqui é trazer 3 assuntos essenciais para o seu dia, com contexto e um olhar crítico. Lembrando que no fim tem o nosso giro completo dos mercados, para você conferir o que mais mexeu com o humor dos investidores. Hoje é sábado, 9 de maio, então já pegue seu café, procure um lugar confortável e fique aqui com a gente. Entre os destaques desse episódio na seção Empresas, a Google quer uma fatia do mercado de wearables. Em mundo, Trump anuncia cessar fogo de 3 dias entre Rússia e Ucrânia. Já no Brasil, o rendimento médio do brasileiro bate recorde, mas desigualdade aumenta. E antes de começar nosso podcast, a gente vai falar sobre visibilidade de marca na seção do patrocinador. Porque hoje em dia, Branco, um dos principais lugares para as pessoas encontrarem marcas e produtos não é mais no Google, não. Muita gente agora já abre na hora o aplicativo do Claude ou do ChatGPT para perguntar direto para a IA. Exato, Andrezinho, até porque essas ferramentas de IA já têm uma lista definida de marcas para sua demanda antes mesmo de você visitar qualquer site. E quem não aparece nessas respostas simplesmente deixa de existir. E justamente por causa disso, nessa terça, dia 12, às 3 horas da tarde, a HubSpot e a Startse vão fazer um webinar gratuito chamado Seja a Marca que a IA recomenda, com dados inéditos de mais de 700 profissionais brasileiros sobre como construir visibilidade nessa nova era. Para se inscrever de graça e entender como virar a fonte que a IA confia, o link está na descrição desse episódio. Boa, Branco. E agora, voltando para nossa programação, bora para a primeira notícia. No mundo dos negócios, o Google quer voltar a bater forte no mercado de wearables. A empresa anunciou a Fitbit Air, uma nova pulseira inteligente que mistura monitoramento de saúde com inteligência artificial. E de quebra recoloca a marca Fitbit no centro da estratégia do Google nesse segmento. E o conceito aqui é mais diferentão, Branco. A pulseira vem sem tela, pesa só 12 gramas e traz sensores para acompanhar batimentos cardíacos, oxigenação, temperatura da pele, qualidade do sono, estresse e atividades físicas. Basicamente, é uma Smart Band bem focada em dados de saúde, só que com um formato mais minimalista. E aí entra um grande diferencial que é a integração com o Gemini. A IA cruza essas informações para sugerir treinos, ajustes no sono e hábitos alimentares, funcionando como um coach de IA no pulso. E para completar esse pacote, a bateria promete durar até 7 dias. Agora, puxando para o preço, o Google mirou um público mais amplo. A Fitbit Air vai custar $99 nos Estados Unidos. E junto com ela, também foi anunciada uma edição especial em parceria com o jogador da NBA Stephen Curry, por $129,99. E vale lembrar o contexto aqui. O Google comprou a Fitbit lá em 2021 por $2,1 bilhões. Só que a marca ficou meio de lado desde então. Nos últimos anos, a Big Tech concentrou esforços na linha Pixel Watch, mas os modelos não tiveram tanto sucesso quanto esperado. Agora, o lançamento acontece no momento em que o mercado está crescendo forte. O setor global de wearables, que inclui também anéis e óculos, deve movimentar mais de 80 bilhões em 2026 e pode chegar a $176 bilhões até 2030. No nicho específico das pulseiras sem tela, a briga é pesada também, com nomes como Xiaomi, Huawei e até a Whoop, que popularizou o modelo premium baseado em assinatura. Ou seja, com a Fitbit Air, o Google tenta atacar os dois lados do jogo, com preço competitivo e IA como diferencial. Mas com essa movimentação no mundo dos wearables fechada, a gente segue agora para o noticiário internacional. Agora no bloco internacional tivemos mais atualizações da guerra entre Rússia e Ucrânia. Ontem, dia 8, Donald Trump anunciou um cessar-fogo de 3 dias entre os dois países, válido de 9 a 11 de maio. E essa trégua não é por acaso, Branco. Ela coincide com o Dia da Vitória, celebrado pela Rússia nesse sábado, dia 9, em memória da vitória da União Soviética sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra, uma data que costuma ter até desfile militar por lá. Segundo Trump, essa pausa incluiria a
suspensão das atividades militares e também uma troca de 1.000 prisioneiros de cada lado. Ele ainda disse que espera que isso seja o começo do fim de uma guerra longa e mortal. Só que no quadro geral, o cenário continua delicado. Isso porque os dois lados já tinham declarado cessar-fogo separadamente. A Rússia para os dias 8 e 9 de maio e a Ucrânia na madrugada de terça-feira, dia 5. Em ambos os casos tiveram trocas de acusações de violação. Vale lembrar que antes disso, a Rússia disparou um número recorde de 6.583 drones contra a Ucrânia só em abril. E mudando agora para o conflito no Oriente Médio, na quinta-feira, dia 7, os Estados Unidos atacaram portos iranianos próximos ao Estreito de Hormuz. Segundo o governo americano, essa foi uma resposta a ataques do Irã contra navios de guerra dos Estados Unidos. Horas depois, Trump disse que a ofensiva não violava o cessar-fogo e ainda minimizou a ação, chamando de só um tapinha. Já ontem, os Estados Unidos voltaram a atacar, atingindo 2 petroleiros com bandeira iraniana que estariam tentando contornar o bloqueio americano. Em paralelo, o secretário de Estado americano Marco Rubio afirmou que Washington esperava uma resposta do Irã ainda ontem sobre a proposta para encerrar a guerra, mas isso acabou não acontecendo. Seja no cessar-fogo anunciado na Ucrânia, seja na tensão com o Irã, o cenário global segue frágil e com risco de novas reviravoltas a qualquer momento. Mas agora que a gente fechou o panorama internacional, vamos direto para o noticiário aqui do Brasil. Começando o bloco de Brasil, a renda média no país está batendo recorde. Segundo dados divulgados ontem pelo IBGE, a renda média do brasileiro, somando todas as fontes, chegou a R$ 3.367 em 2025, o maior valor da série histórica iniciada em 2012. E esse número vem num cenário em que mais pessoas tiveram algum tipo de renda. No ano passado, 67,2% da população recebeu dinheiro vindo de alguma fonte, seja trabalho, aposentadoria ou programas sociais, somando cerca ali de 143 milhões de pessoas. Agora, no detalhe, o trabalho foi o principal motor dessa alta. O rendimento médio mensal do trabalho ficou em R$ 3.560 e 11,1% acima do nível pré-pandemia. Quando a gente olha para o recorte regional, a diferença aparece com força. Olhando para a renda per capita, que divide a renda pelo número total de pessoas nos domicílios, o Sul teve o maior rendimento, com R$ 2.734 por pessoa dentro de casa. Depois vieram Centro-Oeste com R$ 2.712 e Sudeste com R$ 2.669. Já Norte e Nordeste ficaram bem abaixo, com R$ 1.558 e R$ 1.470. E a desigualdade também aparece no recorte por sexo e cor. Entre os homens, a renda média mensal do trabalho foi de R$ 3.921, enquanto entre as mulheres ficou em R$ 3.085. No recorte racial, pessoas brancas tiveram média de R$ 4.577, contra R$ 2.657 entre as pessoas pretas. Agora, sobre os programas sociais, em 2025, cerca de 18 milhões de famílias receberam algum auxílio do governo, o equivalente a 22,7% dos domicílios do país. A presença foi maior justamente nas regiões de menor renda. No Nordeste, 39,8% dos lares receberam algum auxílio e no Norte, 38,8%. E no quadro geral, Andrezinho, apesar da renda recorde, a desigualdade entre ricos e pobres aumentou. Em 2025, os 10% mais ricos tiveram rendimento médio mensal de R$ 9.117 por pessoa, enquanto os 40% mais pobres ficaram com R$ 663. Na prática, o topo recebeu 13,8 vezes mais do que a base. Ou seja, o país ficou mais rico na média, mas a distância entre quem está lá em cima e quem está lá embaixo cresceu. E com esse panorama nacional fechado, bora agora conferir como foi o fechamento dos mercados. No fechamento dos mercados do Daily Fin, a gente começa pelos Estados Unidos. Por lá, o Payroll, que é o principal relatório de emprego americano, apontou a criação de 115 mil vagas em abril, acima da expectativa de 55 mil. Já a taxa de desemprego ficou estável em 4,3%. A leitura dos investidores para esses dados foi positiva. A economia americana segue resiliente apesar das tensões no Oriente Médio. Com isso, em Wall Street, o S&P 500 subiu 0,80%.
0,84%, enquanto o Nasdaq avançou 1,71% nessa sexta, ambos renovando suas máximas históricas mais uma vez. Só que na ponta contrária, a empresa de cibersegurança Cloudflare despencou 23,62%. Isso após projetar vendas abaixo do esperado para o segundo trimestre e anunciar o corte de 20% dos funcionários, em meio à adoção de IA nas operações. No Brasil, o Ibovespa seguiu o exterior e se recuperou parcialmente do tombo da véspera. O principal índice da Bolsa Brasileira subiu 0,49%, aos 184.108 pontos. Por aqui, a Localiza disparou 7,62%, após reportar lucro líquido de 1,22 bilhão de reais no primeiro trimestre, uma alta de 45% em relação ao ano anterior e acima também do esperado pelo mercado. Já a Embraer despencou 11,45% mesmo após faturar 7,6 bilhões de reais no primeiro trimestre, sendo a sua maior receita já registrada para o período. No geral, as margens mais fracas que o esperado e ganhos não recorrentes pesaram no balanço. Para fechar, o dólar caiu 0,49% a R$ 4,89. Esse é o menor valor desde janeiro de 2024. Mas agora que encerramos essa sessão, terminamos mais um episódio. Se você curtiu o nosso conteúdo hoje, já segue a gente aí e ativa o sininho para não perder os próximos. E lembrando aqui que essa versão em áudio da nossa newsletter, ela chega todo dia às 6 horas da manhã no seu e-mail. Por lá você encontra mais detalhes e outras sessões que não cabem por aqui. O link de inscrição está na descrição desse episódio. E se esse episódio te ajudou, não guarda só para você não. Aproveita o fim de semana e já compartilha com os amigos e a família, até porque todo mundo merece ficar bem informado. Bom descanso, turma. A gente se vê na segunda no próximo episódio. Valeu, pessoal!